Olá a todos os amigos que nos acompanham em mais uma palestra. Que a gente possa rogar a Deus e a Jesus toda a proteção necessária, que a gente possa nesse momento absorver mais algumas lições e utilizar no nosso dia a dia. Então, assim nós vamos iniciar com o nosso tema de hoje, que vai ser a desencarnação. Bom, esse termo é muito conhecido dentro do Espiritismo. A desencarnação seria nada mais do que a perda do corpo físico, considerando que o nosso corpo que temos aqui nessa vivência terrena, essa vivência no nosso planeta, ele é um corpo pesado, um corpo material, e que a morte do corpo físico, ou a desencarnação, como nós dissemos, ela é um processo de perda, né, dessa matéria. É um fenômeno natural que atinge todos os seres da criação. Então, desde as plantas, animais, a gente tem um momento de nascimento e um momento de perda material, né? Perda desencarne. Então, seria a perda desse corpo pesado. Então, com isso a gente considera que nós temos algo além daquele corpo, que é o nosso espírito, nossa alma. Então, cedo ou tarde, nós temos essa perda do corpo, seja por processos naturais, e a gente tem que lembrar que nós estamos aqui restritos a leis naturais, onde a gente tem o desgaste orgânico, o desgaste do corpo, até chegar o momento em que esse corpo não se presta, ou seja, ele não mais exerce uma função saudável, uma função que permite que a gente continue aqui na matéria, né, no nosso planeta. E com isso, então, a nossa alma, o nosso espírito, como nós falamos, continua além da matéria. Então, a desencarnação ela vai acontecer justamente quando a gente rompe esses laços de união entre o corpo e o espírito. Então, quando a gente não tem mais essa ligação. E isso pode acontecer em qualquer idade. É que nós temos, na verdade, segundo as nossas vivências, as nossas concepções, as nossas teorias, nós temos ainda muito medo do desencarne em si, né? Muito medo da morte. Então, a gente também sempre mentaliza aquele aspecto que nós vamos viver uma vida longa na matéria, até que a gente realmente morra, né? Desencarne bem velhinho. Mas nós não sabemos, porque vamos pensar assim, a nossa trajetória aqui na Terra é uma trajetória de escola, de aprendizado. E o nosso corpo físico é como se fosse o nosso material didático. Mas as nossas necessidades são diferentes. Então, por isso, nós temos tanto jovens ou crianças que reencarnam por pouquíssimo tempo, como também aqueles bem velhinhos, né, que vão aí se despedindo da matéria aos poucos. Nós temos desencarnes também repentinos. Temos agora enfrentado desencarne por doenças que levam à perda do nosso corpo. Então, como lidar, né? A gente ainda tem muitos, como eu falei, muitos traumas e muitas vezes a gente também não se prepara de fato para algo que é tão natural, né? Normal, porque todos nós sabemos que o nosso corpo, recebido o que nós temos aqui desde o nosso nascimento, ele não vai conosco, né? A gente tem aí, igual falamos aí, naturais, em que nós vamos utilizar o nosso corpo e aí também deixá-lo, tá? Então, mas por isso mesmo, eu acho que pelo fato da gente não se preparar durante a vida para a morte,
a morte ainda é um fato que nos causa muita perturbação. Tanto a nossa própria, né, pensando assim, como também a dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, pessoas próximas de nós. Então, o Espiritismo nos ensina que a morte é uma simples mudança de estado. Então, a destruição de uma forma frágil, que é o corpo, que já não proporciona condições para que a gente possa ter o seu funcionamento e a sua evolução. Vamos pensar que, por exemplo, uma vida terrena, às vezes é um espaço muito curto, né? Às vezes não, na verdade, frequentemente é um espaço curtíssimo de tempo, em que a gente, quando avalia os nossos erros, os nossos acertos, no sentido de uma evolução, né? A gente sabe que nós estamos... Uma das primeiras perguntas que nós temos aqui respondidas dentro do Espiritismo é o porquê nós estamos aqui. E é nos respondido que nós estamos aqui temporariamente, encarnados, né, aqui em matéria, nesse planeta, porque nós temos um processo evolutivo a seguir. Nós temos um processo em que nós devemos evoluir tanto moralmente, e eu acho que muito mais moralmente, ou seja, nos nossos sentimentos, como também na nossa inteligência. Então, o Espiritismo também ensina que essa separação do corpo que a gente possui, ela não é um momento, né, não é algo sobrenatural. Então, nós devemos sim encarar, e eu acho que se nós encarássemos realmente que nós não estamos aqui eternamente, isso, acho que essa primeira reflexão faz com que a gente tenha mais consciência do nosso dia a dia, do valor das nossas horas, do valor dos nossos dias, né, das nossas lutas terrenas, porque a gente sente, né, se sente frustrado às vezes, nossa, eu não consigo melhorar, ou então eu não consigo fazer tal atitude com uma pessoa, digamos assim, resolver um conflito, mas nós temos que lembrar que um espaço de uma encarnação, que é a nossa vivência de agora, é um espaço curto. Então muitas vezes nós só vamos alcançar aquela evolução, aquela melhoria depois de muitas passagens. Mas se a gente analisar o nosso ontem e o nosso hoje, nós seguimos melhorando. Nós temos que seguir melhorando. Então, o desprendimento da alma do corpo não é um processo que santifica alguém e também não é um processo que deve ser visto como estranho. A gente deve sim se habituar, pensar que nós estamos aqui de passagem, assim como todas as pessoas queridas que nos cercam, ou menos queridas, né? Muitas vezes a gente considera, e eu acho que é muito importante a gente lembrar de Jesus, que sempre nos falava, né, nas palavras colocadas em seu evangelho, de que a gente deve se reconciliar com os nossos inimigos enquanto eles estão ao nosso lado, né? Olha só que passagem forte. Isso significa que se a gente ficar adiando, claro, nós teremos outras oportunidades de resolver os nossos conflitos internos, mas nós vamos entrando naquela eterna não conclusão dos nossos problemas. Nós vamos evitando nos encarar, evitando encarar a realidade. E ao mesmo tempo, por exemplo, quando nós estamos enfrentando uma doença, principalmente doenças graves, nós nos desanimamos, né? Nos sentimos acuados, com medo, porque pensamos logo no desencarne, né? Pensamos logo que vamos perder aquele corpo. Mas o que é o corpo? Igual a gente está falando. Se a Terra é uma escola, se a escola Terra nos recebe e o corpo é o nosso material didático, do que nós temos medo? Nós sabemos que ele é o nosso instrumento. A nossa família, a nossa vivência aqui são instrumentos para que a gente possa crescer.
e que nós teremos sim outras oportunidades. Mas se a gente considerar que esse choque, né, então na verdade esse medo que a gente cultiva da morte, do desencarne, faz com que a gente evite encarar realidades, e com isso a gente acaba sim boicotando o nosso crescimento, porque igual nós colocamos aqui, se nós pensássemos mais nisso, nós viveríamos com muito mais preocupação, com muito mais intensidade, no sentido de nos melhorarmos, e também viveríamos mais tranquilos, porque a gente pensa e avalia mais o quanto Deus é justo conosco, o quanto nós somos também amparados diariamente. E também pensamos, que, na verdade, a desencarnação, ou seja, quando nós perdemos o nosso corpo e retornamos para a nossa pátria espiritual, para a nossa condição de espíritos, e ao mesmo tempo nós temos a reencarnação, que é quando deixam essa pátria espiritual para retornar ao corpo, são momentos de transição. E que causam, sim, muitas vezes dor e saudade, porque você deixa sempre pessoas queridas, ou do lado de lá, nessa passagem para um outro plano. Então, a gente, para que a gente possa continuar refletindo essa manhã, eu trouxe um texto da Federação Espírita Brasileira, vou ler aqui um trechinho, que fala sobre justamente esse processo de desencarne. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a nossa concepção espírita, pode apresentar alguns temores em decorrência de interpretações transmitidas por tradições religiosas ou por educação familiar. Então, a desencarnação é um fenômeno natural e inevitável. Na verdade, a verdadeira vida não é a que transcorre no plano físico. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. E é uma espécie de morte se comparada ao esplendor da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que prende a terra, do qual ele se sente feliz de libertar-se. Olha aí, como pesam essas desinformações também. Mas o que fazer? Nós temos aí diferentes entendimentos sobre esse processo de desencarne, sobre o processo de morte. O que fazer? Primeiro, a gente deve encarar sim com naturalidade, igual está sendo colocado aqui. Exercitar isso, se ainda nos é muito difícil, e a gente sabe que sim, que é um desafio, a gente tem que ir pensando todos os dias de que, por exemplo, ela é também um processo natural e também, como colocado no texto, uma libertação da matéria, que nós temos aqui ainda muito relacionada a dores, a sofrimentos. Então, também a gente tem que mudar um pouquinho os nossos pensamentos, no sentido de quando uma pessoa desencarna, ela descansa. Tem muito isso, às vezes a gente fala, então morreu, descansou. Não, o espírito continua em atividade, nós temos trabalho do lado de lá, nós temos vivência do lado de lá de maneiras intensas, E quanto mais a gente estiver consciente, tranquilizado e moralmente a gente vai se exercitando, menos choque a gente tem quando a gente deixa o corpo físico. E também menos choque quando os nossos queridos, os nossos entes queridos deixam também o corpo físico. É claro que a gente não deve, por isso, também deixar de vivenciar o processo de luto. Porque o luto, ele é aquela compreensão interna de que
dessa passagem, né, de que aquela pessoa que nós amamos, que está conosco diariamente, ela não está mais fisicamente. Então isso com certeza traz um choque. E um dos efeitos, por exemplo, desse momento de pandemia, onde nós não temos muitas vezes o velório, né, que é aquele momento de despedida, em que a gente começa a entender que aquela pessoa não estará mais conosco em matéria. Então ainda temos muitos, né, estão sendo relatados muitos choques ainda maiores por não ter esse momento de entendimento, esse momento de entendimento do luto, né, esse momento em que nós estamos ainda tristes, né, ou então saudosos demais, ou um momento de choque que a gente vivencia quando aquele ser querido nos deixa, né, sejam por causas naturais ou não. Então a gente deve sim considerar que o luto, aquele momento da familiar, aquele momento familiar, aquele momento de dor, é ainda, digamos assim, não evitável completamente, né? E nem é essa a proposta nossa. A nossa proposta, na verdade, é que a gente reduza o sofrimento que a gente tem com esses fatos, a revolta, porque isso sim é muito mais doloroso e também causa muito mais problemas a nós. E a gente tem que pensar que a revolta, quando alguém desencarna, também causa problemas àquele espírito que está deixando o corpo. Muitas vezes a gente chora, se desespera, e com isso a gente chama, né, como é que se diz assim, se liga cada vez mais àquela pessoa que está ainda em processo de perturbação, né, ainda está em processo de deixar o corpo. E sobre os mecanismos dessa desencarnação, nós temos que lembrar aqui, e isso na obra, por exemplo, na obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, foi muito falado sobre esses processos de desencarnação, porque tem toda uma assistência de espíritos que estão lá auxiliando nesses rompimentos desses laços perispirituais, ou seja, desses laços que ligam a matéria ao espírito. Então, é um processo que vai sendo, né, realizado também para que esse espírito se desprenda do corpo. E muitas vezes, por perturbação daquele espírito, ele, né, acaba se ligando mais ao corpo e dificulta o processo de desligamento natural, que vai levar também ao socorro daquele espírito, para que ele possa, na pátria espiritual, ou seja, quando ele deixa a matéria, ir se despertando, né, se despertando para uma nova realidade. Então, a gente também tem que lembrar que não é um processo automático, né, em que o espírito deixa o corpo e ele já tem consciência de tudo que se passa, né? Muitos ainda a gente vê também em romances espíritas, muitos espíritos continuam por séculos acreditando que estão vivos. Isso porque ele não perde a individualidade dele como espírito, né? Ele continua sentindo, pensando e, claro, muitas vezes se comunicando com seus entes queridos, né? Principalmente por pensamento. Então, se a gente, naquele momento nosso de dor, em que tem um desencarne na nossa família, a gente se revolta, se começa, né, esse processo traumático muito intensificado, quando a gente não aceita, muitas vezes nós dificultamos esse processo, porque todos a gente tem que lembrar que o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele sempre chega para o outro que nós estamos endereçando. Então a gente pode causar graves perturbações nos nossos entes queridos. Então a gente tem sim que se educar, inclusive,
A gente estava falando muito de pensamento no nosso próprio desencarne, mas pensando no desencarne do próximo, a gente tem que ainda ser mais rigoroso, né? Vigilante com os nossos pensamentos. E o que fazer no desencarne dos nossos entes queridos? Nós devemos, primeiramente, orar. Nós devemos pedir a Deus a força, né? Para que a gente possa se restaurar, para que esses espíritos que estão partindo sejam bem recebidos, que eles sejam atendidos, que possam se recuperar bem, que a gente possa compreender melhor esse processo nosso de saudade, de luto. Então a gente vai vigiando principalmente os nossos sentimentos e pensamentos, para que a gente possa ajudar aquele que nós amamos tanto. Bom, e para encerrar as nossas reflexões de hoje, também deixo como indicação de leitura o Livro dos Espíritos, onde nós também estabelecemos as nossas reflexões de hoje. Então nós temos aqui o capítulo 3, que fala do retorno da vida corporal para a vida espiritual. Então aqui a gente tem vários itens falando sobre como né, essa individualidade da alma depois da morte, a separação da alma do corpo e a perturbação espiritual. Alguns temas também que vão muito enriquecer e muito ajudar, né? Uma outra forma da gente também se preparar, igual a gente falou, né, de sempre refletir, é pelo estudo. Então, a partir do momento que a gente diariamente vai estudando, nós vamos com certeza tendo mais condições de ajudar e mais condições também de sermos ajudados. Então, pelo conhecimento também, nós temos uma ferramenta muito importante, porque também, quando nós desencarnarmos, o nosso pensamento, as nossas condições emocionais também vão dizer como chegarão a nós esses auxílios no momento do desencarne. Então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós buscarmos nos melhorar, principalmente em termos dos nossos sentimentos, nós vamos nos sentindo mais preparados e também muito mais felizes, vendo que Deus nunca nos desampara, que nós estamos sempre sendo muito ajudados, nós estamos sempre num caminho muito lindo de evolução e que nós podemos evoluir juntos. Então eu acho que é essa mensagem que a mais importante é de que o Espiritismo ele mudou o termo morte, que nós temos assim uma esperança sempre na continuidade da vida. Então que a gente possa nesses nossos momentos sempre refletirmos, e se nós estivermos passando por momentos de desencarne, momentos de luto, que a gente possa também confortar o nosso coração e seguirmos adiante, porque nós temos ali muitas trajetórias a percorrer e também muitos reencontros, com certeza. Então que Deus abençoe a cada um que está aí assistindo essa palestra, que a gente possa ir na paz de Deus e de Jesus e seguirmos cada vez mais confiantes. Que assim seja.